Saúde, paz, luz e prosperidade. Seja bem-vindo ao Canaril Porta da Lua. É um prazer tê-lo conosco. Você que visita o nosso espaço virtual pela primeira vez, você que já é um habitué, você que já tem costume de ver, de curtir os nossos vídeos, muito obrigado por parar mais um tempinho para ver esse novo vídeo. Aproveitamos para pedir a todos vocês que possam dar o feedback, dar o like, né, ou o dislike, fazer um comentário. E se depois de ter assistido o vídeo você tiver achado ele interessante, nós ficaríamos muito felizes com a sua inscrição. Teríamos imenso prazer em tê-lo inscrito em nosso canal, para que você pudesse receber uma notificação toda vez que um novo vídeo estivesse sendo produzido pelo Canaril Porta da Lua. Eu sou Ailson, professor por profissão e criador, preservador da espécie dos canários do reino por paixão. Se você não é criador de canário, é criador de outra ave, permaneça conosco. Existem coisas determinadas regras de manejo, determinadas práticas que se fazem na criação, que é geral, é comum para todas as aves e não apenas para os canários. Então, convido você, criador, ou mesmo que não seja criador, mas que esteja por curiosidade para entender o mundo dos criadores, seja bem-vindo, fique conosco durante alguns minutos para entender um pouco do processo. O nosso tema de hoje é reprodução, analisando os resultados. Então, todos nós, criadores de canários, já estamos em franco processo de reprodução. Alguns já estão saindo desse processo de reprodução, outros estão no meio, né? Mas a verdade é que, até por causa da pandemia, o processo de reprodução foi antecipado por alguns criadores, e verdade é que já tem alguns não, uma boa parte dos criadores já estão naquela fase do meio para o fim do período reprodutivo, né? Esse é o nosso caso. Nós iniciamos aqui em junho, no final de junho, e nós já estamos na parte final, entrando na parte final do processo reprodutivo, o processo de reprodução de nossas aves. E por isso, então, nós resolvemos fazer esse vídeo, porque já temos elementos que nos permitem fazer uma reflexão e fazer uma análise a respeito do resultado da reprodução desse ano. Que para nós não foi assim, não tem sido expressivo, mas não é por culpa dos canários, é por culpa nossa. Existem fatores que interferem no processo reprodutivo das aves e no período de reprodução. Existem fatores externos e internos, né, que interferem nesse processo. Muitos são os fatores que podem interferir para uma reprodução não ser exitosa, para você não ter uma reprodução com muitos filhotes. Aves que receberam medicamentos que tornaram essas aves inférteis, ou que de alguma forma retardaram o período de fertilidade
e com isso então diminui, é claro, o número de filhotes. Doenças que podem acontecer dentro do criadouro, do plantel, doenças que podem acontecer com suas aves que também podem influenciar negativamente, fazendo com que o processo reprodutivo seja negativo, que não haja muitos filhotes, né? E só para citar alguns fatores. Esses são fatores mais internos. Os fatores externos dizem respeito também ao manejo, a questão da alimentação, mudança na alimentação das aves durante o período reprodutivo pode provocar interferência nesse processo reprodutivo e diminuição na reprodução, né? Então, por isso é que a maioria dos criadores aconselha a não se mudar a alimentação durante o processo. Também devemos levar em consideração. E um outro fator também muito interessante é a questão do estresse. O estresse que pode ser provocado por vários fatores, né? O elemento estresse que pode ser provocado por vários fatores também interfere nesse processo. Eu, particularmente, acho que estressei as minhas aves nesse processo reprodutivo. E por isso tenho plena consciência de que os resultados que eu estou tendo não são de responsabilidade do plantel, não. As aves sempre reproduziram muito bem. Eu tinha uma professora Valquíria Vargas, uma professora do primário, era professora do primário, mas eu lembro as séries finais do primário, quando nós tirávamos uma nota ruim naquela época, nós chorávamos. Chorávamos, ficávamos tristes porque tínhamos tirado uma nota ruim na hora de receber a prova. E ela sarcasticamente dizia: bata no peito e diga por minha culpa, minha tão grande culpa. Ela dizia isso sorrindo para nós, de um modo sarcástico, né? E eu sempre lembro, né? Mas era uma excelente professora. Eu sempre lembro disso, quando faço alguma coisa errada. E eu cometi alguns erros durante o processo reprodutivo que culminaram com um efeito negativo que aconteceu com a reprodução dos meus canários e que me deu uma quantidade bem menor de canários do que aquela que eu esperava. Quais foram os erros que eu cometi? Foram os erros que estressaram as aves. Eu faço questão de fazer o vídeo com esse assunto, porque serve de aviso para os iniciantes e para outros criadores que acham que não, mas isso aí não vai interferir. Bom, eu acho que dois fatores influenciaram nessa baixa produtividade desse ano. Primeiro, eu mudei o fornecimento de água durante o processo. Então, durante o processo eu mudei o fornecimento de água, né? E troquei os bebedouros normais
por bebedouros automáticos, esses que vocês estão vendo aí atrás, essas garrafinhas. E é claro que isso exige um processo de adaptação. E é claro que tem aves que não se adaptam, e aí você tem que colocar, deixar um bebedouro normal e tal, até que a ave possa se adaptar. Tudo isso gera um estresse na ave. Então eu acredito que essa parte provocou um certo estresse, porque isso foi feito durante o processo reprodutivo. Esse foi o primeiro ponto de estresse que eu acho que submeti os meus canários. O segundo ponto de estresse que eu submeti os meus canários, e que eu acho muito mais grave, foi a mudança que eu fiz no sistema de suporte das gaiolas. Imagine você que durante o processo reprodutivo, as canárias já pondo, deitadas, eu recebi um novo sistema de uma empresa que eu tinha comprado, encomendado. Recebi o sistema que eu esperava para modificar, para colocar as gaiolas em cabides. As gaiolas ficavam nessas estantes que vocês estão vendo aí atrás, onde está acondicionado aqueles rolos de papel. O papel era colocado em bandejas individuais. Então, a partir de então, eu substituí pelo sistema de cabide e para poder colocar o papel em esteira. Resultado, esse material chegou. Eu montei esse material todo aqui dentro do canaril, derrubando chave de fenda, fazendo barulho, montei toda a estrutura nova. Depois tirei todas as gaiolas e fui colocando as gaiolas, enfim. Tirei as gaiolas da estrutura antiga, botei na estrutura nova. Procurei respeitar a posição em que elas estavam, mas isso foi o de menos, porque na verdade o que estressou as aves é que elas saíram de um sistema e passaram a viver em outro sistema. E nós sabemos, inclusive, que o sistema antigo, a gaiola tem uma bandeja, né? Tem uma bandeja que não permite que ela veja o que está abaixo dela, porque tem aquela bandeja onde você coloca o papel. No sistema novo não tem bandeja. São duas grades, uma grade em cima e a gaiola da empresa que eu comprei, ela tem uma outra grade embaixo, mas é só isso. Então a ave vê o que está abaixo. Então é claro que isso estressou por demais os canários, que saíram desse sistema, que era um sistema em que ela estava há muito tempo, para um sistema completamente novo e que era diferente do sistema antigo. Então, além de eu ter montado o sistema todo aqui dentro do canaril, porque o canaril, você tem a impressão, olhando o vídeo, de que o canaril é estreito, mas não é estreito não. Nós temos aqui são quase 3 metros de largura. São 2 metros e 60, se eu não me engano, de largura, né? Então eu faço tudo aqui. Só que eu não tive o cuidado, até por displicência minha, de preservar as aves desse estresse na época da reprodução. Então, enquanto os bichinhos estavam lá chocando, deitados, eu estava armando aqui no chão do canaril, no piso do canaril, armando a estrutura nova, e depois mudei tudo, enfim. Então isso foi extremamente estressante para as aves. Considero que isso foi extremamente estressante. Então eu reputo a essa situação, a baixa quantidade de filhotes que eu tive até agora, 27 casais. Eu tenho
mais ou menos 50 filhotes até o momento. Eu deveria ter o dobro, né? Eu não me preocupo muito com isso, porque eu já falei em outros vídeos, já frisei em outros vídeos a grande dificuldade que eu tenho de comercializar o excedente, aqueles canários que eu não vou ficar, porque a cidade é muito pequena, não tem mercado para receber esses canários, e aí tem que vender para outra cidade, eu não tenho tempo, não me predisponho também a sair para levar para vender em outra cidade, enfim, para mim é meio complicado. Ficar com uma grande quantidade de canários aqui no meu plantel não é legal para mim, porque só vai me trazer despesa, porque eu vou ter que alimentá-los e alimentá-los muito bem, como faço com todos os outros. Mas eu esperava que, sem todas essas condicionantes de estresse a que eu submeti os meus canários, né, eu tivesse uma reprodução com o dobro das aves que eu terei ao final, porque já estamos entrando na fase final do período reprodutivo. Então, fica o aviso, né? Sim, com relação à alimentação, eu não introduzi uma alimentação nova, aliás, não modifiquei a alimentação, mas eu introduzi uma ração, adicionei uma ração à farinhada úmida que eu já dava. Eu adicionei uma ração famosa que é o supra-sumo, que todo mundo falava aí e tal, que os canários caíam matando e tal, eu adicionei. Acho que isso não influenciou muito não, porque eles não comiam só essa ração que eu passei a adicionar, né? Eles têm uma dieta variada, bem rica, mas pode até ter influenciado de alguma forma, mas eu acredito que não. Eu acho que o que aconteceu de mais significativo foi o estresse provocado pela mudança na estrutura de suporte das gaiolas e de recebimento das fezes através desse novo sistema de esteira, de papel em esteira. Então fica aí a observação para que você não cometa os mesmos erros. Período de reprodução, as aves exigem toda uma tranquilidade, a tranquilidade do mundo. Elas exigem, assim como todo animal, para se reproduzir, procura um lugar, né, e vai quietinho e tal, um ambiente adequado. Até os seres humanos mesmo necessitam desse ambiente, né, privativo. As aves também necessitam de privacidade durante o período reprodutivo. E quando nós não respeitamos a privacidade das aves durante o período reprodutivo, e entra e sai, e fala alto, e grita, e deixa cair uma coisa, e bate, e faz o que eu fiz, né? Faz o que eu fiz, que eu não vou, para não ser repetitivo, né? O resultado só pode ser o que aconteceu, né? Uma redução drástica no resultado da reprodução, que foi o que aconteceu aqui no meu canarinho. Então, não faça o que eu fiz, né? Respeite a privacidade dos seus pássaros durante o período reprodutivo. Durante todo o período deles, eles gostam de calma, de tranquilidade, para estarem à vontade, mas durante o período reprodutivo, então, eles precisam muito dessa tranquilidade, né? E vamos terminar, vamos chegar ao final do período para a gente ver realmente, no frigir dos ovos, o que é que fica de verdade, né? Então, cuide bem das suas aves, né? Porque eu sei que não terei muito bons resultados por minha tão grande culpa. Lembrando da professora Valquíria Vargas, da minha querida professora primária. Paz e luz, saúde e prosperidade.